Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse portal de acesso a muito conhecimento sobre as tecnologias digitais, essas mudanças de hábito das pessoas e tudo que vem transformando a nossa sociedade por meio do digital. Então aqui você tem certeza que vai conseguir conteúdo e conhecimento de qualidade, porque a gente só traz aqui para essa conversa quem geralmente já realizou, já entregou alguma coisa, já é um executivo que colocou a mão na massa. Então não deixe de acompanhar todos os conteúdos que a gente já tem aqui no nosso canal do Digitalize e acompanhe toda essa conversa que vai tratar aí de quais os principais impactos dessas novas tecnologias digitais no setor tradicional, que é o setor de saúde. Então acompanha aqui comigo. E, sem sombra de dúvidas, uma das pessoas que tem maior expertise nesse cenário é o Olsen. Olsen, obrigado por ter vindo aqui, aceito o nosso convite. E para começo de conversa, por favor, se apresente aí para todo mundo. Você é bem conhecido dentro dessa bolha de saúde digital, de tecnologia, mas eu tenho certeza que muita gente pode não conhecê-lo e deveria conhecer quem é o Olsen. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde não, né? Atemporal. Boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa noite, tudo. Obrigado pelo convite, Vitor, Rede Digitalize. Eu sou o Olsen. Eu sou graduado em Informática Biomédica pela USP de Ribeirão Preto, que é um curso de Ciências da Computação com ênfase em saúde. É a segunda graduação do país, focada nisso. Tenho um MBA de Gestão de Clínicas e Consultórios na FGV. E tenho a especialização como CTO no INSPER. Tá? Estou há 16 anos no mercado de saúde digital. E qual o seu histórico? Você já atuou em quais empresas? O que você realizou? Porque até, puxando um gancho, até pela graduação que você teve, o curso que você realizou, é algo bem recente, né? Não é Sim. Algo muito trivial. A gente tem sempre aqueles cursos mais propedêuticos, digamos assim, que tratam do geral, e depois vem cursos menores, mais específicos, né? Ou seja, engenharia da computação, sistemas de informação, e aí depois vem os nuances, as especialidades. É um curso novo e com certeza deve ter aberto várias portas aí para você atuar dentro desse segmento, né? Sim, a informática biomédica, ela vem para preencher essa lacuna do mercado de saúde e tecnologia, né? Até a formação do curso na USP, ele tinha só a nível de pós-graduação, e aí com a USP eles trouxeram esse nível de graduação e tem agora uma graduação também na Federal do Paraná. Que demais! Eu tô observando esse cenário, até o Instituto Mauá, que fica em São Caetano, lançou agora a graduação em Inteligência Artificial. Olha que legal. Não está nem ainda validado no MEC, já tem turma, a turma já entrou, a primeira turma já entrou. Até o final do curso, com certeza eles vão conseguir. Mas é isso, né? São carreiras novas que vão se abrindo, né? Sim, hoje em dia as carreiras estão cada vez mais especialistas, né? Então essas lacunas vão aparecendo, agora a inteligência artificial, e aí esses cursos vêm para preencher essas grandes lacunas aí. E o que você já realizou aí? O que você já fez aí? Aprontou? Bastante coisa. Quando eu formei, eu trabalhei um tempo no Instituto EduMed, em Campinas, que é uma instituição sem fins lucrativos para educação em saúde e projetos. Fiz um projeto de telemedicina na região amazônica, ali em Rondônia, uma continuidade do meu projeto de TCC. Na época, a telemedicina era uma coisa muito nova, hoje já é super difundido, super necessário. A gente validou um sistema de discussão de casos clínicos em populações ribeirinhas. Foi uma experiência de vida e de tecnologia muito interessante, utilizando a internet de satélite. Tá? E aí, após trabalhar no Instituto EduMed, eu fiquei 12 anos na Matrix Saúde, uma empresa de sistemas para medicina diagnóstica, para laboratórios de imagens e análises clínicas. Atuei
em toda a carreira ali, né? Trabalhei como analista de implantação, depois trabalhei como gerente de projetos e no final da carreira ali na Matrix atuei como PMO, como gerente do escritório de projetos, tá? E aí vou completar agora em setembro 3 anos, entrei como diretor de produto e agora estou como diretor de tecnologia da Amor Saúde Brasil, que é a maior rede médico-odontológica do Brasil. E ainda bastante desconhecida do grande público, né? Não é tão conhecida porque o foco é classe C e D, né? Aham. Então, é uma publicidade, um direcionamento muito específico para essa classe, assim. Apesar de ser a maior, né? Hoje já são mais de 440 clínicas no Brasil, tem clínica no Chile, na Colômbia também, estamos abrindo nos Estados Unidos, mas é uma rede ainda que precisa ganhar maior notoriedade frente ao belo trabalho que eles fazem. E é um case de sucesso, né? Salvo engano, começou ali como cartão de todos, né? Então, reunia uma série de benefícios para uma população que tradicionalmente, por muito tempo, ficou fora do ambiente de consumo, as marcas não priorizavam nada disso. E esse cartão de benefícios dava e dá ainda desconto em vários estabelecimentos, né? E aí o grupo foi montando algumas verticais, tem uma vertical financeira também e a vertical do Amor Saúde, que acaba atingindo e popularizando essa camada da sociedade que quer ter acesso também a uma clínica, né? A gente tem o SUS, graças a Deus, né? Que é um exemplo para o mundo inteiro, mas tem uma população que talvez, se tiver algum dinheiro ali, ele topa uma consulta porque precisa de alguma coisa mais rápida, Sim. Precisa ter um atendimento diferenciado, e aí entra Amor Saúde, tem outros modelos, tem outras empresas também, que a gente tem contato, que eu vi nascer, crescer, se desenvolver e está crescendo, mas justamente é algo que ajuda demais, inclusive o próprio SUS. Porque, na prática, e assim como eu penso, você tem hoje um sistema único de saúde para atender milhões, centenas de milhões de brasileiros ali, milhões de brasileiros. Boa parte daquela população, às vezes, nem precisava estar no pronto-socorro, você conseguia resolver com telemedicina, porém, o acesso à tecnologia celular ainda não é para todo mundo, infelizmente, embora os dados hoje mostram que tem 2 celulares por habitante no Brasil. Na minha época, o sonho de consumo, e eu não vim de regiões abastadas, né? Minha família, eu nasci, fui criado na Vila Granada, que é a zona leste de São Paulo. O sonho da garotada era ter um tênis do momento, um Nike Shox da vida, sabe? Hoje eu percebo que o primeiro gatilho ali de consumo é o celular. Mesmo assim, cumpre um papel importante, além desses fatores, de distribuir melhor essa população para não ter sobrecarga no sistema público. Também tem os planos de saúde tradicionais que são muito caros. Então, você meio que compõe uma teia ali de prestação de saúde muito importante para todos, né? Sim. O foco do Grupo Cartão de Todos é preencher essa lacuna de acesso às pessoas mesmo. Acesso à saúde, acesso à educação, acesso a lazer. Tá? Na vertical de saúde, que é onde eu trabalho, é justamente preencher essa lacuna entre o sistema público, que atende bem, mas tem seus problemas, e o sistema privado ali, os planos de saúde, né? Então, a Amor Saúde ataca essa lacuna dando acesso às pessoas, atendimento primário, multi-especialidades e visa suprir essas necessidades dessas pessoas nessa lacuna. É muito importante isso. Agora, para a nossa pergunta aqui, que a gente vai nortear o nosso papo. Quais são os principais impactos que você vê dessas novas tecnologias digitais, né? E é bom destacar a tecnologia digital, porque muita gente fala tecnologia como se houvesse só aplicativo, só o digital, né? Tecnologia
É muito mais amplo do que isso, né? Uma câmera que filma uma tecnologia, uma máquina numa fábrica, o fogo foi uma tecnologia no passado, mas essas digitais mesmo, o que você enxerga aí desses principais impactos na saúde? Olha, a tecnologia, o foco dela é fazer algo que era feito antes de uma forma mais eficiente, né? Então, a tecnologia em saúde visa oferecer serviços de saúde de forma mais eficiente. Então, na parte de prontuário clínico, ajudar os médicos na tomada de decisão, a ter acesso ao histórico do paciente, ter o registro centralizado. Na parte de diagnóstico de imagem, a tecnologia ela vem para trazer eficiência no diagnóstico, na qualidade das imagens, no processamento, na triagem, né? Agora vem essas inteligências artificiais aí, a inteligência artificial generativa que tem grande poder de processamento de linguagem natural, que pode ajudar o médico na tomada de decisão. Tem sistemas que estão vindo aí para ajudar o médico na transcrição de consultas, né? Então o médico, não sei vocês têm ido recentemente ao médico, mas você vê o médico, ele fica bitolado ali no computador, anotando que tem que anotar tudo no protocolo. Essas inteligências que trabalham com linguagem natural têm o poder de sintetizar a consulta, de modo que o médico consiga prestar mais atenção no paciente, dar mais foco ao paciente. Uma literatura com linguagem natural para trazer para o médico a acessibilidade ali, um acesso a uma base de conhecimento de forma rápida. Então, assim, a tecnologia vem para tornar a saúde cada vez mais eficiente, né? Sistemas digitais para que você possa cruzar agendas, pegar lacunas e ter um atendimento mais eficiente. Você citou uma série de pontos e uma dor que é muito comum de todas as pessoas, não importa no sistema público ou no sistema privado, de ter que repetir muitas vezes um histórico familiar de saúde ou mesmo alguns sintomas reiterados. Então, funciona mais ou menos assim, todo mundo sabe. Você passou no médico, o médico foi lá, enfim, fez a anamnese lá, pegou todos os dados, colocou lá num prontuário. No sistema público, às vezes, nem tempo tem disso. Hoje, o tempo médio num pronto-socorro para atendimento é muito, muito reduzido, porque é muita gente mesmo. Não é culpa do médico. Mas, a partir desse atendimento, se você volta para casa e persiste, quando você volta para o hospital, você tem que novamente explicar tudo de novo. Porque muitas vezes é outro médico. Ele não tem um histórico de saúde ali muito constituído, né? E aí eu fico imaginando, a partir desse momento histórico para frente, o quanto a gente não vai conseguir, em algumas ilhas de excelência ali, ter um histórico de informações de saúde tão bom que você consegue antever alguns quadros clínicos, você consegue traçar perfis epidemiológicos mais precisos em algumas regiões. Então, como é que você faz distribuição de medicamento? Muitas vezes tá faltando remédio aqui no hospital, aqui na clínica, manda um estoque X para cá. Mas muitas vezes aquele hospital, aquele pronto-socorro, aquela clínica está numa região que tem uma característica específica, que não está muito bem diagnosticada, tabulada, informada para você fazer a distribuição desses insumos. E não é só medicamento, né? Hoje um hospital é um mini shopping center, porque você vai comprar a agulha, é um fornecedor, medicamento A, B, C, D são fornecedores diferentes. Os equipamentos, é um mini shopping center aquilo ali. Então, assim, só nesse aspecto já é muito importante essa questão aí do prontuário eletrônico, por exemplo, e ter essas informações. Acontece que até pouco tempo atrás, e eu estou falando pouco tempo atrás mesmo, assim, 2 anos atrás, quando a gente debateu aí durante a pandemia, na verdade 3 anos atrás, debateu na pandemia o marco regulatório de telemedicina, a gente não tinha ainda a IA para fazer o que você disse que hoje é possível. Então, um médico está atendendo,
ele pode repetir, entre aspas, alguns prompts, são perguntas já pré-definidas ali, que ele sempre repete, mas que já está calibrado numa IA, que consegue entender esses dados e já ir imputando esses dados sem a necessidade da caneta. Exato. Porque se tem um profissional que ainda utiliza alguns instrumentos muito tradicionais, é o médico, porque tem inclusive o carimbo que se usa até hoje. Até cartório até que não, mas alguns, né? Hoje, médico e cartório, acho que são os únicos que usam carimbo ainda. Eu não sei quem usa carimbo. Não deveriam, né? Porque tem tanta solução digital de prescrição de medicamento, né? Acho que só tem a receita azul ainda que não está regulamentada, mas não, que é uma minoria, e os médicos deveriam utilizar mais as prescrições digitais. Tem grandes players no mercado aí que fazem isso tão bem. A grande rede de farmácias já adota essas receitas digitais, mas é curioso. Eu estive fazendo uma implantação no interior e o pessoal, apesar de ter a receita digital, eles pedem a receita física porque falam que a farmácia não vai aceitar. Aí eu fui na farmácia, vocês aceitam essa receita digital aqui? Não, a gente aceita. Então, tá muito estigmatizado na população ainda, né? O cara, nossa, mas eu vou comprar um medicamento pelo celular? Sim, hoje em dia a gente está nessa era da informação. E você estava falando também da integração de informação, né? Hoje a gente está num momento que os sistemas estão cada vez mais evoluídos, as estruturas de dados estão evoluídas, então a gente tem toda a informação estruturada e a palavra do momento é interoperabilidade, que é eu conseguir acessar o meu dado que eu tenho na rede pública, na rede privada. Se eu for num hospital, eu acesso os dados de outro hospital. Então, os sistemas hoje estão cada vez mais prontos para se conversarem e para integrarem esses dados justamente para que a gente, através da informação, da ciência de dados, possa tomar decisões mais acertadas, né? Possa trabalhar com data science em cima dessas informações, traçar perfis epidemiológicos, fazer requisições de medicamentos, fazer análises profundas de dados em cima dessa informação, porque cada vez mais a gente está munido de mais informação. Esse ponto da interoperabilidade é muito interessante também, que é fruto dessas novas tecnologias digitais para a saúde. Por quê? Porque até hoje, até o exato momento, eu não consigo saber se um hospital A é melhor que o hospital B, a não ser pela reputação anterior dele, não pelos resultados de fato. Exemplo, hoje eu não tenho um indicador que o hospital A pegou X número de pacientes e conseguiu curá-los no tempo. Ou seja, eu não tenho um índice de resolução ali até hoje. Então, eu não consigo muito bem comparar esses hospitais. Fora isso, e aí tem a ver com a interoperabilidade, no Brasil agora a gente tem a LGPD. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados. Está aí há um bom tempo, muito embora as autoridades ainda não estão com tanto vigor assim para aplicação das multas e, enfim, o exercício real, ao fim e a cabo, de educação e sanção dessa lei. Mas, com base nela, a gente coloca que o dado é da pessoa. Sim. Se o dado é da pessoa, não é da operadora de saúde A nem da operadora de saúde B, de fato, ele poderia ter esse dado navegando ali de uma empresa A de uma empresa B. E veja, não é algo de outro mundo, né? É algo que hoje no Brasil já está sendo aplicado nos bancos. Open Bank. Com Open Finance, que faz essa troca de dados. A gente sofreu bastante, ainda sofre na padronização desses dados, mas foi mais fácil, é mais fácil de se fazer lá ali no Open Finance, ao meu ver, porque você tem dados muitas vezes que são numéricos, são dados mais fáceis de você parametrizar do que dados, às vezes, de histórico e tal, clínico e tudo mais. Mas a gente avançando nessa interoperabilidade, aí a gente vai aumentar a concorrência de verdade na saúde. Sim. Porque aí a gente vai conseguir talvez criar produtos mais baratos para um determinado perfil,
estímulos econômicos e sociais para as pessoas serem mais preventivas, no sentido de, se o paciente ir para academia todo dia com essas informações que eu tenho e tal, ele pode ter o valor do plano dele diminuído. Você começa a ter uma teia ali de mais competição que vai beneficiar todo mundo. Integração de serviços, né? Exatamente. Só que assim, a gente caminha ainda de maneira bastante devagar em relação a isso, embora a gente teve um primeiro case de sucesso, que foi o DataSUS ali, né? Tem muita coisa ainda para melhorar ali, mas teve um case, né? A pandemia acelerou bastante isso na época do reporte da Covid, né? Então, as instituições tinham que se comunicar com o DataSUS através de um padrão. Então, foi um primeiro passo. Há protocolos de integração, por exemplo, o HL7Fire, por exemplo, que estrutura esses dados de uma forma que os sistemas possam se conversar, né? Então, falta um pouco de iniciativa das instituições de saúde para fazer isso acontecer, mas a gente está no melhor momento para isso. Tá? Eu tenho plena convicção que em breve a gente vai estar transacionando essas informações dos diferentes sistemas. O SUS está cada vez mais preparado para isso e a gente vai conseguir fazer essa navegação em teia aí. Eu só acredito se vier o porrete do Estado, senão... Porque raciocina comigo, que é o que a gente passou no Open Finance. Os grandes bancos de varejos comerciais, obviamente ele não queria compartilhar os dados, porque sempre funcionou assim, você tem 20 anos como correntista do Itaú, obviamente ele vai te dar juros para o seu crédito melhor do que um cara que não te conhece, que você não tem conta, né? Não tem histórico. Foi uma batalha, ainda que a gente está na terceira fase ainda do Open Finance. Para a saúde, obviamente que os maiores atores que têm todos esses dados tem o primeiro ímpeto de reagir, de falar assim, não. E aí, se a gente não tiver uma altivez, uma força ali, eu acho que não engrena, não. Às vezes a gente pode até fazer pequenas bolhas ali privadas para teste e tal, mas com impacto ainda muito reduzido, né? Sim, concordo. Eu acho que o Estado tem que intervir nesse caso para fazer isso acontecer. Mas a decisão final é do paciente, né? Então, uma vez que ele faz o opt-in dos dados dele, ele tem o poder de querer levar esse dado para outra instituição. E o beneficiado, no final das contas, é ele, né? Mas você acha que assim, ele vai dar o opt-in lá, beleza. Mas ele não tem uma comunicação, ele não é algo direto como uma portabilidade de número de celular, que você aperta lá, já vai, ou do Open Finance, que você dá opt-in, já conectou, já transferiu. Esses atores privados não estão preparados ainda, não estão interconectados ali, né? Eu acredito que deveria estar centralizado no DataSUS, na parte pública ali, e aí ele ser o hub ali para as outras instituições. É mesmo, que é um modelo diferente, né? Do Open Finance. O Open Finance é interoperabilidade pura. Os atores privados padronizam os dados e aí eles se comunicam entre si. Não tem uma centralidade de reunião de dados ali para a gente beber na fonte, né? Como o SUS ele embasa toda a rede pública e privada também, né? Eu acredito que caberia a ele manter essas informações e distribuir isso. Até para a própria rede de saúde pública, né? Seria importante. Mas aí na rede pública a gente tem um passo anterior ainda. Porque, por exemplo, comparando ainda, tá? Mal comparando. Mas assim, do aspecto bancário, muita gente teve um início de inclusão bancária para receber o voucher lá da pandemia. Aí entraram milhões de pessoas lá na Caixa Econômica Federal para receber isso. Se a gente vai para o público, com certeza esse dado não está digitalizado. A maciça, grande maioria não está digitalizado, né? E então teria um passo anterior, que é conseguir primeiro digitalizar esse dado. No privado, já acho que já está muito mais bem encaminhado, né? Se for para partir do público para o privado, aí eu acho que a gente pode ser mais moroso, né? Demais. E te falar,
é uma batalha, porque para você fazer algo funcionar desse jeito, tem várias etapas que os atores começam a colocar empecilho. Empecilho assim, vamos tentar retardar, vamos segurar, vamos não sei o quê. É complexo mesmo essa agenda, né? Sim, é uma agenda complexa, mas ela é necessária. Necessária. Tem que ter uma iniciativa de todos os players aí pensando no maior beneficiado, que é o paciente. Então, mas antes disso, voltar lá para a questão da telemedicina. E aí também tentando olhar a floresta ao invés da árvore. Do ponto de vista de floresta, quando você olha para essas tecnologias, o varejo também passou por um processo semelhante. Então, a primeira onda no varejo online digital foi, vou ter o meu site próprio, vender os meus próprios produtos. Aí veio uma outra fase aí do marketplace. Então eu vou conectar os atores. Estou dando exemplo dessas duas ondas, porque essas ondas são aquelas que, vamos trabalhar com a informação, conectar pontos, né? A telemedicina, assim, na origem é essa conexão de pontos, né? Então, tem um médico em algum lugar, paciente outro, você pode ter, nesse sentido, até algo mais proativo, o médico ir ao paciente, não o paciente ir ao médico. Porque o paciente ir ao médico no pronto-socorro já é um custo absurdo. Então, você tem esse ambiente. Mas eu vejo que a coisa vem evoluindo para mais até do que isso. Sim, tem o telepresencial também, né? Que em regiões remotas ali, onde você não tem o acesso ao médico, mas você tem um enfermeiro, você tem um agente de saúde, ele pode fazer esse combate inicial assistido pelo médico. Então, uma consulta triangulada ali, né? A gente chama de consulta assistida ou telepresencial. A telemedicina, ela vem suprir essas lacunas também. E mais do que até um Zoom, um Meet, um call, video call de uma telemedicina, né, que é esse atendimento, eu vejo que estão surgindo, e não é agora, vem obviamente de 3 anos para cá, alguns atores fazendo do tipo, olha, eu vou fazer a telemedicina, eu consigo reconhecer que a coloração da sua pele está diferente, o que dá indícios de um estado febril. Ou perceber se está triste, se ele está alegre, se está eufórico e não, e com base nessas informações até chegar a um mínimo de exame remoto, né? Sim, sim. Tem dispositivos point of care, que a gente chama, né, de acesso individualizado ali, que fazem diagnóstico de várias coisas, né? Eu participei de algumas feiras aí, fui em alguns eventos, eu vi um dispositivo dermatológico ali que era tão bom quanto o dispositivo do consultório do médico, e você fazendo tudo isso por telemedicina. Dermatológico, esse de enxergar... Você consegue uma super câmera ali que... Obviamente que, às vezes, numa região mais remota, com pessoas mais simples, assistido por um agente de saúde ali, ele conseguiria fazer a captação das imagens e enviar para o dermatologista que está numa outra região. Isso tem um paralelo com um exemplo clássico que todo mundo dá de IA e profissão relacionada à saúde, que é a profissão do cara que trabalha lá no raio-x, o radiologista. Que ele fica vendo várias imagens tal, para cravar, falar, tem, sei lá, um cisto, tem uma diverticulite, tem sei lá o quê, e que a IA consegue trabalhar um banco de dados de imagem muito maior, ser muito mais rápido e diagnosticar talvez com até mais precisão, né? Sim, sim. Mencionei no início da nossa conversa ali, a IA analisa um grande volume de dados, faz a triagem e manda para o radiologista só analisar os casos mais severos, mais diferentes ali, e na triagem ela já filtra casos mais básicos, né? O que seria incrível, né? E aí a gente tem uma série de barreiras, né? Não a superar, mas barreiras, né? Como quase toda... inovação, seja ela incremental, seja ela criando um novo mercado e tal, sempre tem aquela reação do cara que não quer pular na piscina, que é o clássico. Tem gente dentro da piscina, vem, tá quentinho, cara, não vou nem a pau. Aí até colocar um pouquinho o pezinho e tal. Então,
traduzindo isso para esse ambiente, aí a gente tem, sei lá, uma postura do CFM de falar assim, não quero. E aí eu vou dar, assim, fatos, né? Quando eu estava discutindo a lei que regulamentou a telemedicina, havia uma proposta ali dos grupos de médicos de falar assim, não, vamos colocar a telemedicina, mas o CRM de São Paulo só tem de São Paulo. Ou seja, você vai criando uma lógica de manutenção de mercado, né? Então, de São Paulo só para São Paulo. Não poderia ter um médico de São Paulo atendendo a região amazônica. Mas aí o propósito da telemedicina justamente é a escala. É a escala disso e dar acesso. Vou dar um outro exemplo. Você vai lá, fala da receita médica digital. Não, mas assim, vai precisar do farmacêutico atestando todas as receitas médicas digitais. Então, precisa ter um farmacêutico. Ou, por exemplo, eu vou vender fármaco online, que é outro aspecto que, para mim, não faz sentido algum hoje você, sendo, exemplo, diabético, não conseguir comprar insulina online. Para mim é um absurdo isso. Porque ele vai para a farmácia física, bate na porta, não tem, vai em outra, não tem. Cada dia que passa ele sem essa pessoa sem um medicamento pode custar a vida do cara. Para mim não faz sentido nenhum. Mas até hoje a gente não tem uma decisão perene a respeito dessa condição. Por quê? Porque tem os grupos farmacêuticos que falam, não, a gente vai, né? Não faz isso, Anvisa. Estão querendo ainda fazer a reserva do mercado. O que eu estou querendo dizer tem para cada uma desses novos incrementos que estão cada vez mais rápidos, você tem os grupos que falam, não vamos. E geralmente usa o tapetão para isso. Sim. Entende? Porque se for para o lado do consumidor, assim, receita médica digital tem menos chance de ser fraudulento. Você ir lá na Praça da Sé em São Paulo e comprar uma, porque você consegue lastrear aquilo ali inteirinho. Sim. Venda de fármacos online. Você, obviamente, teria que ter uma regulação para atestar que aquele medicamento ele não é falsificado. E aí você pode ir diretamente na indústria. Você não precisaria nem do varejo da farmácia no limite, que é o que está acontecendo com o varejo tradicional. Então, você vê a indústria na China vendendo diretamente para chinês para o mundo inteiro, sem questão do varejo. No caso de saúde, seria a farmácia. Aí você vê mais acesso. Você não correu o risco de você comprar ficar sem um medicamento. Mais competitividade, porque você pode ter diferentes preços, você conseguir comparar como consumidor mais preços. Então, assim, do ponto de vista do consumidor, das pessoas, de maneira geral, só tem benefício. Acontece que existe muita gente que ainda fala, não, calma, não, tem outros interesses, tem os interesses econômicos e tal. O que mais me espanta nesse cenário é que esse debate não é público totalmente. Ele é restrito a uma salinha, restrito a um gabinetezinho, restrito... Não é para toda a população. Não existe isso como um debate público. É porque o foco não é na população, né? O foco é no interesse privado, no lucro e... Tudo bem ter lucro nesse caso, né? Mas o esforço não deveria ser só direcionado para isso. O foco deveria ser a assistência, a saúde, a promoção da saúde, a prevenção, né? Então, eu concordo com você. É um debate muito fechado, né? Que deveria ser mais... Como é que eu posso dizer? Trazido mais às claras, né? Pois é. E tem uma outra questão envolvendo essas novas tecnologias, até novos serviços e produtos, que é uma questão financeira, que está muito relacionado às ondas anteriores de nativos digitais, né?
E aí eu sempre falo que assim, a gente de fato usa a palavra ecossistema da maneira correta, pelo menos dentro do Digitalis, do movimento inovação digital, que ecossistema é um vocábulo da biologia, né? Nosso corpo é um ecossistema. Eu tirei tirei meu estômago, o corpo para, no limite para. Então a coisa está interligada. Nosso caso é um ecossistema mesmo, pelo menos para essa bolha dos atores relevantes digitais e não a bolha das startups, dos startupeiros e tal. A onda anterior, que foi a onda de fintech, que ajudou a primeira onda, que era do varejo. Então, exemplifico. Varejo, lá em 2014, você comprar uma brusinha, uma pizza na internet, era DocTed. Loucura. Aí veio toda uma galera de fintech falando, não, calma, eu tenho uma solução aqui, financeira. Aí veio a figura do SUB, sociedade de crédito e blau. Essa onda aqui de fintechs, ela pode servir essa onda de saúde na questão acesso. Exemplo, você vai fazer um procedimento, não tem plano de saúde caríssimo e tal, optou por não, porque não tem recurso, sei lá, ou financeiramente ele optou por não, porque ele é jovem e tudo mais. Na hora que ele vai pagar aquela conta daquela operação, ainda hoje no tradicional, no quesito tradicional, não tem tanta opção de facilidade de parcelamento, facilidade de acesso a outros produtos financeiros. Você tá me entendendo? Sim. Então, até pouco tempo atrás, pouco tempo atrás não, né? Pouco tempo atrás, porque ainda não está engrenado. Você não podia parcelar um procedimento em 12 vezes. É um absurdo. No Grupo Cartão de Todos tem a fintech, ela justamente vem nessa linha para oferecer crédito para tratamentos, para procedimentos mais complexos e dar esse acesso à população. Temos esse serviço e cada vez mais isso vai sendo difundido, né? Pois é, mas os bancos tradicionais não têm produto específico. Foco, Não tem. Você não... Muitas vezes fala, não pode, não tem. É muita loucura, né? E vou dar vou para uma outra linha agora. Ver qual que é a tua impressão. A gente citou bastante a questão do prontuário eletrônico e tal. Mesmo com a IA ainda não sendo tão difundida daquele cenário que a gente colocou do médico falar e ser escutado pela IA e já levantar essas informações, mas no limite, mesmo aquele profissional que está usando um prontuário eletrônico e tal, ter gasto aquele tempo escrevendo, na receita médica digital ainda tem que escrever. Existe um desafio aí para esses profissionais de saúde, de enfermagem, de medicina e outros na adoção dessas novas tecnologias, ou você verifica que não, tá indo muito rápido, são early adopters, como é que é? Essas novas tecnologias, elas têm grande potencial. Na saúde, elas vêm com esse grande potencial, mas ainda engatinhando um pouco, né? Tem muitos players que estão anunciando grandes novidades aí, mas na prática mesmo pouca coisa tem sido difundida. Mas eu vejo um futuro promissor assim no curto prazo na adoção dessas tecnologias. E eu acredito que quando as pessoas tiverem contato, especialmente com essa parte da IA generativa, que ela trabalha com linguagem natural, ela é muito fácil de manipular, ela é muito palatável, né? Assim como o smartphone ali, com o sistema operacional simples, ele teve uma rápida curva de aprendizado, uma baixa curva de aprendizado, né? E uma rápida adoção, essa tecnologia ela é muito palatável, então eu acredito que ela vem para facilitar o dia a dia das pessoas. E ela vai ser adotada com naturalidade também. Sabe que eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque assim, eu agora vou usar um argumento que não é dos melhores, tá? Claro. Tipo, minha esposa é médica. Sempre alguém tem algum amigo que escutou e tal. Eu tenho uma esposa que é médica. Para ela aderir
a essas novas tecnologias, ou seja, mudar um procedimento que ela, mesmo ela sendo jovem e tudo mais, não é tão fácil. E aí, às vezes a gente acha que é fácil porque a gente compara talvez com as nossas próprias histórias, mas o que eu percebo da comunidade, inclusive médica, é que durante a vida ali do estudo e tudo mais, é algo que demanda tanto que muitas vezes outras áreas do saber ficam mais nebulosas para esse profissional. Por isso que tem tanto médico endividado, por isso que às vezes o cara não sabe tocar uma clínica, gerir uma clínica, mas manja muito de medicina, entende? Porque o histórico dele é um histórico muito imersivo dentro daquela área do saber. Nos cursos de medicina, de maneira geral, só se tiver agora. Mas, tradicionalmente, não tem nada a respeito das tecnologias digitais. Tem, do ponto de vista tecnológico, e aí é a minha ressalva, do ponto de vista de equipamentos, de novas formas de exame e tudo mais, e talvez saúde seja o setor no mundo que mais evoluiu tecnologicamente nesse sentido. No mundo. Tendo em vista todos os equipamentos que foram montados e até prova viva disso é aumento da expectativa de vida, sim, mundialmente falando, né? No geral. Mas para questões financeiras, questões de acesso às tecnologias digitais, como operar, eu vejo que, a grosso modo, no geral, esse profissional ainda está muito restrito ao conhecimento técnico em saúde, né? É que hoje em dia o médico tem que entender que ele é um profissional multidisciplinar. Ele tem que ser um bom administrador da rotina dele, um administrador da clínica que ele trabalha, do hospital que ele trabalha. Esse MBA que eu fiz na GV é justamente focado em administração e gestão em saúde, né? O médico não tem que focar só no consultório dele, esse é um ponto. E essa parte sistêmica, hoje em dia é assim. 10 anos atrás ele chegava, ele tinha o receituário dele, a canetinha. Hoje ele tem um sistema e os sistemas estão sendo cada vez mais pensados para esse médico, né? Justamente por profissionais de saúde como eu e como os colegas que são egressos do curso, né? Que entendem não só de tecnologia, mas entendem também de saúde e desenvolvem sistemas, tecnologias, interfaces, fluxos focados para facilitar a vida desse médico, né? Tem essa empatia. Então, o médico tem que abrir a cabeça e pensar que ele não é só um profissional de saúde, mas sim um profissional multidisciplinar que tem que cobrir todo esse range aí. Não sei, cara. Porque os estímulos econômicos são, inclusive, não ajudam. Eu me formei em administração na USP. Beleza. O mercado é hiper concorrido. Eu posso ser um administrador ganhando 1.000 ou ganhando 100 mil. O leque é grande. Agora vamos para a medicina, cara. Hoje, pelo fato de ter poucos médicos, o cara recém-formado, se ele trabalhar segunda a sexta pegando plantão, ele sai com 30, 40 mil mês. Chutando baixo, tá? Que estímulo econômico ele tem? Vai falar assim, não, eu vou aprender agora as novas tecnologias, vou agregar um negócio aqui e tal e tal. Eu não vejo tanto estímulo. Agora, se tiver mais médicos, não tem aí, cara. Aí o cara vai falar assim, pô, se eu não tiver um negócio aqui, se eu não colocar na minha clínica, se eu não fizer um negócio assim, assado, eu não ganho mais eficiência. Mas não tem estímulo. Esse que é meu ponto. Até me surpreende. Às vezes eu falo às vezes não, eu falo direto com a Mevo e com a Memed, sim, que são os maiores atores de receita médica digital. Eles têm já centenas de médicos utilizando. Mas tá longe de ser muitos. A maioria. E muitas vezes a utilização não é intensiva. Não é algo do tipo, ele tá todo dia usando. Às vezes um paciente pediu uma receita, passou em consultório, tá precisando renovar a receita e tal. Aí o médico vai lá, preenche e manda o digital, vrum.
mas não está no consultório, no dia a dia. Porque vamos fazer um cálculo aqui básico, né? Consultório, papelzinho, folhinha de carbono, carimbo. Receita, 2 minutos, toma. Versus, calma aí que eu vou preencher aqui no meu aplicativo. Vou preencher aqui no computador. Pô, o que é para ser ganho eficiência ali na ponta, né? Na receita médica digital aqui, do ponto de vista de, não vou perder, chego lá e tá conectado e tal, consigo criar banco de dados. Posso reenviar. Do ponto de vista de tempo, do ponto de vista ali do dia a dia, né? Por isso que eu fico raciocinando em cima dessa evangelização mesmo, assim, por os profissionais. As empresas têm trabalhado cada vez mais para que esse fluxo seja cada vez mais orgânico, mais rápido e mais fácil, para que o médico perceba valor nisso, né? Que além dele ter o histórico do paciente, ali, usando esse exemplo da receita digital, né? Ele pode reenviar, praticidade para o paciente, para o médico. Eu sou um profissional de tecnologia em saúde, então para mim isso é orgânico, né? Eu trabalho com a receita digital, quando preciso eu peço para o meu médico, ele me envia a receita, por favor, tal. Mas eu vejo que cada vez mais eles vêm percebendo esse benefício, né? Não é algo tão trivial, mas no curto e médio prazo vai gerar um benefício em cadeia para todos. Que é diferente, por exemplo, do boom e velocidade que teve outros tipos de soluções, né? Por exemplo, a de varejo foi um absurdo. De varejo de maneira geral, incluindo a alimentação. Quando eu estava lá no iFood, era assim, virou um ano, você tinha um salto, assim, 200%, 300% de salto de gente utilizando, etc e tal. Obviamente que não dá nem para comparar na maior parte das características de um e de outro. Mas a grande questão é um pouquinho mais devagar, mas mesmo assim é rápido você comparar outras coisas desse mundão de meu Deus, né? Um equipamento, por exemplo, novo, sei lá, de uma tomografia nova e tal, você tinha que criar um curso técnico de 2 anos só para aquela máquina. Agora não, pelo fato de ser facilidade lá do digital, a curva é muito mais rápida, mas mesmo assim acho que tem ainda um caminho, né, para percorrer. A saúde tem essa característica, né? É um mercado um pouco mais lento mesmo, até porque quando você fala de varejo, você está muito focado em produto, e a saúde ela ainda está se produtizando, né? Então, eu tive há 2 anos atrás no Web Summit Lisboa, e teve uma palestra lá que ele falou sobre isso, que a gente tem que começar a compartimentar o nosso pensamento que saúde, no final das contas, também pode ser um produto. Você tá com uma dor, você tá com uma necessidade, você adquire um produto, seja no meio público, meio privado ali, para resolver o seu problema, né? Uhum. Então, a gente ainda não produtizou isso, mas eu acho que devagarzinho, pelo menos alguma ponta ali vai se produtizar e a gente vai ter uma visão mais eficiente para que isso seja resolvido. Pois é. A mesma dor acontece, eu vejo também em direito. Também tem uma primeira reação de hábito, de cultura e de economia de não produtizar, digamos assim. Eu até não usaria essa nomenclatura para fora, porque daí sim entra em choque, mas é não ter essa mudança, virada de chave, porque ainda tem um racional do tipo, não, medicina, direito são áreas de, assim, intocáveis, exato. Não, é uma responsabilidade que está acima de outras responsabilidades do mundo geral, então por isso merecem muito mais cuidado e seguir outros protocolos, né? Mas eu acho que a coisa está mudando. Mas por isso que a gente tem que amplificar essa voz cada vez mais, né? Desses novos ambientes digitais para a saúde, que é muito importante. Assim, tem desafios, por exemplo, nesses novos planos, como a Alice, como o Sami. O mercado ainda não se acostumou
a esses novos modelos do tipo, eu vou escolher o hospital no meu plano. Não. Os planos hoje você tem todos os hospitais aqui. Você não tem como tirar um, tirar outro. Não. Você tem que pagar um preço por uma rede. Não, mas perto de casa é só aquele. Esquece. Então, tem uma mudança aí de hábito, de consumo e tal. Tem toda uma questão ali também regulatória importantíssima, que não é um problema das tecnologias digitais, já vem tipo lá de trás, de coisas que ainda não estão 100% saudáveis, do tipo verticalização da prestação de serviços versus quando o hospital não é plano. Como é que a gente faz com que a coisa se regule de tal forma que a gente não tenha um incentivo econômico perverso, do tipo, cara, vamos mandar o povo para casa, não interna não, quando é verticalizado, ao passo que o contrário qualquer coisa interna, o plano vai pagar a gente. Sim. Então... A canibalização da saúde, né? Um professor na GV me falou isso em 2015, ele trabalhava na ANS, e é o que a gente vê acontecendo hoje, né? Os planos de saúde ali, o paciente querendo provar valor, vou usar, tô pagando, vou usar. As operadoras de saúde ali sobrecarregadas, pagando pouco médico, aí o médico também não atende bem, e aí vira um ciclo virtuoso, viciado, ruim ali, que canibaliza a saúde. E aí tem as soluções ali, veio a verticalização, mas ela também tem seus efeitos colaterais. A gente está passando por um momento difícil na saúde. Eu também acho. Tem o SUS que tem uma cobertura muito grande, mas sobrecarregado, os planos de saúde ali, em alguns momentos, com uma qualidade ruim, longos prazos para atender o paciente, um atendimento muito vago, sem medicina preventiva, aí tem essa lacuna onde entra a Amor Saúde. O mercado está num momento estranho, né? E vamos ver como que ele vai se assentar. Vários mercados estão nesse momento de ebulição. Eu acho que é fruto de uma era, né? A gente está no momento de inflexão. Daqui 20 anos vai estar, creio eu, mais flat para algumas coisas, mas a gente está numa inflexão para muita coisa. Então, você vai olhar, por exemplo, previdência social no mundo. É um momento assim de frenesi, ninguém sabe o que fazer. Vamos insistir na fórmula anterior de financiamento, sim ou não? Voltando para varejo. Questão de varejo é inflexão também. Antes você tinha indústria, produzia, jogava para o varejo que vendia. Aí você inclui o varejo com as tecnologias digitais. Agora pula-se o varejo, vai indústria direto para o consumidor. É também inflexão absoluta. Você vê questões financeiras também, é uma inflexão violenta. Você vê aqui no Brasil, o Nubank está chegando próximo ao valor de mercado do Itaú, já passou todos os outros grandes privados em valor de mercado, e o Nubank não chegou nem na adolescência do ponto de vista de anos. Tem lá, quantos anos? 13, 14 anos. Está entrando na adolescência agora como empresa. E o Itaú, o cara quase centenário. É um momento histórico, é de inflexão mesmo. E aí, por isso que tá faltando, às vezes eu percebo, eu sinto falta disso, de atores que saem um pouco desse contexto de árvore e faz esse voo de águia por cima para ver, para raciocinar como que vai ser a pacificação dessas questões. Porque o povo que está com novas soluções está centrado nas novas soluções, os observadores são observadores e o negócio está mudando tão rápido que os observadores não conseguem acompanhar. No máximo, eles vão ver o assunto já consumado, para olhar o especialista, o acadêmico, vai falar, tá vendo? Aconteceu isso. Só que isso já é passado. Então, falta alguns atores ali que compõem essa floresta, tipo, para ver o que a gente consegue pacificar desse cenário. Porque é uma inflexão absurda, É absurda.
não só para esses exemplos que eu citei, mas para as profissões também. Eu vejo isso no dia a dia. Quem é dessa bolha digital relevante aqui, então que já validou o modelo de negócio, já está faturando ou já virou unicórnio, a maioria fica 4 anos na empresa e muda. O próximo passo vai ser: eu estou em 5, 6 empresas ao mesmo tempo. Então, e está surgindo novas carreiras. Como a tua, por exemplo, que você se formou, você está num híbrido ali, né? Então é um momento muito fértil. É um momento ímpar para quem quer fazer diferente, quem quer fazer melhor, quem tem a visão sistêmica, não se restringe só ao seu nicho. Hoje, eu acho que o foco, a evolução vai ser cada vez mais profissionais multidisciplinares. Tá? Com certeza. Também acho isso. Eu brinco que são os profissionais que têm o cinto do Batman completo. Exato. Porque a gente passou muito tempo focando só na especialidade, né? Então é como se você tivesse um cinto, você sabe usar só a bombinha de fumaça. A cordinha você não sabe, o laser você não sabe, você não tem outros, né? Artifícios ali. Não tem recurso. E se a sua especialização ela cair em desuso? O que sobra para você, né? Hoje em dia, se você não se antenar, não se inteirar das novas tecnologias, das tendências, realmente você tá com um estribo ali na cabeça. É isso aí. Ouça, obrigado, viu, pelo papo, cara. Deixa aí um recado aí, não sei, coloca à disposição aí nas redes sociais se você quiser aí. Bom, pessoal, meus contatos vão estar anexados aqui. Estou aberto para conversar. Obrigado pela oportunidade. E, assim, pensar fora da caixa. Se atualizar, não focar só no seu nicho ali, porque o mundo está mudando. Como você falou, a gente está num ponto de inflexão único aí. E quem não se atualiza fica para trás. Exatamente. Então, você que acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu comentário para você sempre ficar atualizado e vai vir muita coisa ainda pela frente. E não deixa de ver lá os artigos também dos conselheiros, rededigitalize.com.br. Até o próximo episódio. Valeu!